Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. A derrota do Vasco para o Corinthians, na Neoquímica Arena, por 3-1, deixou marcas profundas no vestiário da equipe. O clima pós-jogo foi de tensão, com os jogadores se cobrando intensamente pelas falhas durante a partida. As discussões não foram apenas sobre o desempenho coletivo, mas também sobre erros individuais que prejudicaram o time. O presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro estavam presentes e assistiram de perto à cena. Embora o presidente tenha se mantido em um papel mais reservado, ele se reuniu com o técnico Rafael Paiva e, de forma discreta, comunicou aos jogadores que a demissão do treinador era inevitável. Essa decisão não foi imediata, mas a mensagem estava clara: o time precisava de uma nova liderança para enfrentar os desafios que se apresentavam. O que se seguiu após essa derrota foi uma série de episódios que abalou ainda mais o ambiente no centro de treinamento Moacir Barbosa. Alguns dias antes, durante um treinamento, um atrito entre o técnico Rafael Paiva e o atacante Pablo Vegetti chamou a atenção. O desentendimento aconteceu após uma orientação do treinador que não foi bem recebida por Vegetti. Felipe Loureiro, que acompanhava o treino, interveio para acalmar os ânimos, mas, a partir daí, a relação entre o técnico e o atacante se deteriorou. Embora houvesse uma convivência mais amistosa anteriormente, os desentendimentos começaram a se tornar frequentes, com Vegetti questionando as decisões táticas e algumas escolhas do técnico, como a escalação de Léo na zaga e o retorno de Pablo Galdames ao meio-campo. A situação se agravou ainda mais após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Desde aquele momento, Pablo Vegetti passou a questionar com mais frequência as opções de Paiva, especialmente no que diz respeito à ausência de Felipe Coutinho no time titular. O centroavante também se sentia desconfortável com as escolhas de jogadores em posições-chave, algo que se transformou em uma série de embates entre os dois. O técnico, por sua vez, tentou reforçar a ideia de que um respeito absoluto pela camisa do Vasco era essencial para o bom andamento da equipe, mas a relação ficou cada vez mais tensa. Em um jogo contra o Botafogo, em 5 de novembro, Paiva tomou a decisão de substituir Vegetti no início do segundo tempo, algo que deixou o capitão visivelmente irritado. No vestiário após o jogo, Vegetti se manifestou, dizendo que se sentiu exposto pela escolha do treinador, o que só piorou o ambiente já carregado de desconforto. Nos dias seguintes, o presidente Pedrinho tentou apaziguar a situação com uma reunião para tentar resolver as diferenças entre Paiva e Vegetti. Apesar dos esforços, ambos os lados demonstraram pouco interesse em melhorar a relação. A tensão continuou a crescer, e, à medida que o Vasco acumulava mais derrotas, a situação se tornava insustentável. Com o time indo de mal a pior, Paiva foi alvo de questionamentos internos sobre a sua capacidade de comandar o elenco e manter o controle do vestiário. A falta de opções para a posição de centroavante fez com que Vegetti fosse mantido como titular, apesar das frequentes discussões entre ele e o técnico. A situação foi ficando cada vez mais difícil de administrar, e a torcida começava a perceber que algo precisava mudar rapidamente para evitar mais danos à temporada do time. Com a continuidade da crise e as derrotas acumuladas contra times como Fortaleza, Internacional e Corinthians, a decisão final sobre o futuro de Rafael Paiva foi tomada. A demissão do técnico era apenas uma questão de tempo, e, enquanto isso, o Vasco seguia sem conseguir encontrar a estabilidade necessária para enfrentar os desafios da reta final do Campeonato Brasileiro. A situação no vestiário, marcada por desentendimentos e uma perda de autoridade por parte de Paiva, reflete o quão difícil foi manter a unidade do time diante de tantas adversidades. Agora, com a saída do treinador, a expectativa recai sobre quem assumirá o comando da equipe e se conseguirá reorganizar o elenco para garantir um final de temporada digno. Nos últimos dias, uma onda de especulação tomou conta dos bastidores do Vasco, após um possível recado de Romário que deixou os torcedores com o coração apertado e, ao mesmo tempo, com esperança para o futuro. Em um vídeo recente, o ídolo histórico do clube expressou sua tristeza pelo momento atual da equipe, mencionando a dificuldade do time em se encontrar na temporada. As palavras de Romário, carregadas de emoção e nostalgia, tocaram profundamente a torcida, que vive uma fase de instabilidade no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador, no entanto, não poupou palavras de otimismo e confiança, garantindo que, apesar dos obstáculos, ele tem a plena certeza de que 2025 será um ano de glórias para o Vasco. O recado de Romário, que rapidamente viralizou entre os vascaínos, gerou uma série de reações nas redes sociais e nos meios de comunicação. Mesmo com o clube atravessando uma fase difícil, o eterno baixinho reafirma seu amor incondicional pelo time e sua convicção de que, com as decisões certas, a equipe voltará a brilhar. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas o Vasco é gigante, e o ano que vem será de vitórias e conquistas, declarou, deixando no ar a esperança de um futuro mais promissor.
A torcida, que tanto clama por mudanças e por um time competitivo, agora se vê dividida entre a tristeza pelo presente e a ansiedade pelo que está por vir, esperando que as palavras de Romário se transformem em realidade. O que será que ele sabe que nós ainda não sabemos? O futuro do Vasco está prestes a mudar? O recado de Romário trouxe um ar de mistério e uma energia renovada para os torcedores do Vasco, que se agarram à esperança de um futuro brilhante. As palavras do ídolo, com sua confiança inabalável, geraram especulações sobre o que está por trás de sua certeza de que 2025 será um ano de conquistas. O que ele sabe que nós ainda não sabemos? Estaria Romário insinuando que mudanças significativas estão por vir, talvez com novas contratações ou ajustes estratégicos no time? A expectativa agora é gigantesca, e a torcida está ansiosa para entender como o Vasco se preparará para dar a volta por cima. Com um ídolo como Romário afirmando que os melhores dias estão por vir, todos se perguntam, será que o ano de 2025 realmente trará a redenção que todos esperam? O futuro está em aberto, e o burburinho não para de crescer. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Nos últimos dias, um vídeo de Romário gerou grande repercussão entre os torcedores do Vasco. Com a sinceridade característica de quem conhece bem a alma do clube, o ídolo expressou sua tristeza com a situação atual da equipe, mas, ao mesmo tempo, deixou uma mensagem cheia de esperança: tenho certeza de que 2025 será um ano de glórias para o Vasco. Essas palavras, cheias de confiança, trouxeram à tona não apenas a frustração com o presente, mas também a visão otimista e determinante de alguém que já viu o clube superar momentos difíceis. O recado de Romário, por mais que parecesse simples, trouxe uma nova perspectiva para os vascaínos, que agora aguardam com expectativa os próximos passos. Esse possível recado de Romário vai muito além de um simples desabafo de um ídolo. Ele carrega consigo um poder emocional que pode ser crucial para reacender a chama da torcida e até do elenco, que vive uma fase conturbada. Ao afirmar com tanta certeza que 2025 será um ano de conquistas, Romário não só fortalece o vínculo emocional com o clube, como também transmite uma confiança que pode ser o ponto de virada necessário para o time. Essa mensagem de esperança se torna uma ferramenta poderosa para resgatar o espírito vitorioso do Vasco e renovar a confiança de seus torcedores. A pergunta agora é: será que o que Romário vê para o futuro será realmente o que todos esperam? E agora, torcedor vascaíno, o que você acha do recado de Romário? Com sua visão de gigante do clube, ele afirmou com convicção que 2025 será o ano de glórias para o Vasco, mas será que podemos confiar em sua previsão? O momento é difícil, mas será que o ex-jogador está enxergando algo que ainda não percebemos? Esse recado é um reflexo de mudanças que estão por vir ou é apenas uma esperança alimentada por um ídolo apaixonado? A torcida, que vive a dor das derrotas, tem agora a oportunidade de abraçar essa fé renovada ou questioná-la. O que você acha? Está pronto para acreditar no futuro vitorioso de Romário ou acha que o clube precisa de mais do que palavras para reverter o quadro? Compartilhe sua opinião e venha participar dessa discussão, porque o futuro do Vasco começa agora. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte para a gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.